Como é a alimentação do seu filho? Ele dá trabalho para comer? Está acima do peso ou não tem apetite? Como virar esse jogo? A alimentação infantil é o tema do Saúde em Prática que começa agora. E para falar sobre alimentação infantil, nossa convidada é a nutricionista Suzana Jansson Franciscato. Suzana, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder estar falando sobre alimentação infantil. Com certeza esse assunto vai interessar aí muitas famílias que estão nos assistindo, Com certeza, né? Bom, então para a gente começar, Suzana, nós podemos dizer que o hábito alimentar da criança, ele começa a ser formado ali após os 6 meses de vida, mais ou menos, quando os pais começam já a introduzir alguns alimentos na criança? A gente pode falar que o hábito alimentar começa a ser já definido no ventre da mãe. Porque vários congressos agora, a gente tem discutido, né, os grandes cientistas, que existe uma programação metabólica durante a gestação. Então, depende muito da alimentação da mãe e que essa alimentação pode estar dando alguma alteração genética nas crianças e que é isso que vai definir o perfil nutricional desse seu filho. Nossa. Então, as mães, por isso que elas têm que se preocupar muito com a alimentação durante a gestação, porque quando elas pensam em engravidar, o ideal é que 3 meses antes já estejam fazendo uma alimentação adequada, balanceada, depois durante os 9 meses e na alimentação, na amamentação. Então, isso já começa a definir o perfil nutricional do seu filho. Legal. Aí a gente tem a fase da lactação, né, durante a amamentação, porque o vínculo mãe-filho é muito importante. E isso também, a parte da sucção da criança, ela vai estar trabalhando toda a parte de musculatura para preparar a mastigação. Então você vê que assim, esse hábito alimentar vem desde o ventre, na amamentação, e aí nós passamos os 6 meses, né, na fase da transição, onde a gente começa a complementação da alimentação junto com a amamentação. Então, os hábitos alimentares são definidos também nessa transição. Uma dúvida comum aí dos pais é que se o que eles estão servindo aos filhos é pouco ou é muito, né? Como saber qual é a quantidade ideal de refeição a ser dada aos filhos? O bebê, quando nasce, ele já nasce com uma capacidade inata de saber a quantidade que ele necessita. Tanto que quando o neném está mamando, está sugando o seio da mãe, ele para, ele vira o rostinho. Então, o que acontece? Ele já está satisfeito, então não precisa mais. Então, quando os pais estão alimentando o seu filho depois na alimentação sólida já, o ideal é que ponha sempre uma pequena quantidade para que essa criança coma devagar e quando ela estiver satisfeita, ela vai parar. Só que se a gente nota, os pais conseguem notar que se a criança quer mais, pode colocar uma quantidade a mais, mas eles têm essa capacidade de regular a quantidade. Mas a maior preocupação dos pais é, será que meu filho está comendo bem? Será que ele está comendo muito pouco? Então, uma orientação que a gente passa para os pais é começar de pouquinho, balanceado, né, de todos os grupos alimentares, quantidade pequena, e vai aumentando gradativamente a partir do momento que a criança vai comendo e raspando o prato, né? Bom, hoje em dia, acho que a maioria das pessoas comem super apressadamente, né? A rotina que a gente tem é algo que nos deixa ali refém e muitas pessoas fazem refeições em frente à televisão, né? E acabam não reunindo tanto a família. Esse hábito de fazer a refeição à mesa é importante também para a educação alimentar, para os hábitos dessas crianças? Olha, isso é um hábito que deve ser muito trabalhado, tem que voltar a ser uma refeição entre famílias, porque assim, mesmo que os pais hoje trabalhem fora, têm uma vida muito puxada, com poucos horários disponíveis para essas refeições, precisa escolher durante o dia pelo menos uma refeição para estar fazendo com os filhos. Porque assim, o que mais vai levar esse hábito alimentar saudável, principalmente, o exemplo dos pais. Então, como que um pai vai dar um exemplo e uma mãe se eles não estão juntos na refeição? Então, eu acho que está faltando um pouco dessa sintonia na família e desliga a televisão, desliga os joguinhos, vamos sentar, vamos conversar e vamos olhar para o alimento. Então, isso é mais importante. E não ficar discutindo o que é saudável e o que não é.
O que os pais precisam é apresentar o alimento saudável, né? E o que é saudável é tudo, desde que seja com equilíbrio. Suzana, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber se os pais estão tendo dificuldades com a alimentação dos seus filhos. Vamos ver. Tenho uma filha, ela é super magrinha, mas ela se alimenta bem, ela almoça, ela janta, ela gosta de fruta e ela não gosta de besteira. A facilidade dos embutidos, dos enlatados, das propagandas que influenciam muito mais do que a nossa vida cotidiana, que vem falando, filho, come alimentos saudáveis, come verdura, é uma luta constante, até hoje. A gente tem uma alimentação bem regrada, não existe situação de lanches, de refrigerante, então eu ensinei ela a comer tudo, brócolis, banana, tudo. Não dei açúcar para ela, até hoje ela não come açúcar. Realmente, o meu filho está dando um pouco de trabalho para se alimentar. Bom, hoje em dia no mercado vê-se muitas opções, né, de alimentos diferentes, até muita propaganda que incentivam as crianças, às vezes, a querer consumir determinados alimentos. Acho que juntamente com isso tem a questão também da diversão das crianças, das brincadeiras hoje em dia, serem dentro de casa, em frente ao computador, em frente a um videogame. Esses fatores estão ligados ao aumento da obesidade infantil, Suzana? Olha, a propaganda, ela tá ligada, assim, mas eu acho que o principal, ela tem educação dentro de casa também. Então, assim, o seu filho não é proibido de ver uma propaganda de refrigerante, de doces. Eu acho que, assim, a questão é o pai participar, a mãe participar, assim, tudo pode. Nada deve ser proibido, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Sim, acaba incentivando, lógico, né? Então eu acho, assim, que o crescimento da obesidade vem da oferta que essa criança tem, tanto dentro de casa, como fora de casa, na escola. Mas é aí que entra a educação. E eu acho que a educação, a primeira, é dentro de casa. E a escola vai colaborar com isso e vai dar uma continuidade. Mas propaganda, desde que a criança saiba, eu posso comer alguns alimentos mais calóricos, só que tudo tem que ter horário, uma disciplina, dias. Então, assim, a partir do momento que essa criança está satisfeita, está saciada com os alimentos que a gente pode chamar de mais saudáveis, menos calóricos, ela vai diminuir o consumo de outros alimentos, né? Então, ela não vai se tornar aquela criança consumista. Isso tudo depende de como que é a referência dela de alimentação que vem de casa. E o que está faltando não é a atividade física que a gente chama de academia, está faltando brincar com essas crianças. Levá-la para fora de casa, chutar bola, correr, andar de bicicleta, vai no supermercado a pé, vai na padaria a pé com a companhia de um adulto. Então, assim, se a oferta calórica for menor do que o gasto energético, a gente não vai ter o crescimento da obesidade, né? Sim. Então, das duas maneiras, a gente tem que trabalhar com atividade física e com alimentação. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco você confere mais sobre obesidade infantil e falta de apetite. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre alimentação infantil. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a nutricionista Suzana Jansson Franciscato. Suzana, continuando aqui o nosso bate-papo, então, a criança obesa tem os mesmos riscos em relação à saúde do que um adulto? Sim, a criança obesa ela tem o risco do diabetes, aumento de colesterol, triglicérides no sangue, né? Ela tem o risco de hipertensão. Então, isso que é muito importante para a gente pensar, porque o que era uma doença do adulto, hoje está se tornando a doença da criança também, né? Agora, como os pais devem proceder quando os seus filhos, assim, que estão passando de repente por uma dieta com o intuito de eliminar peso, reclamam que estão com fome? O que é importante é pensar que uma criança não deve entrar de dieta restritiva. A criança tem que saber comer bem. Então, se ela está passando fome, agora é porque ela deve ter tido uma orientação de um profissional para diminuir o consumo do que ela estava consumindo e muitas vezes com excesso de calorias. Então, o pai não precisa se preocupar se ele tem consciência de que ele está dando os alimentos saudáveis, que é importante para o crescimento dessa criança. Então, muitas vezes ela não está com fome, ela está com falta de determinado alimento que no momento foi cortado, o excesso, então que ele tenha essa orientação do profissional para que o consumo seja mais saudável.
né? Bom, e quanto às guloseimas? A gente falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior, mas assim, oferecer uma vez por semana um lanche, uma sobremesa, por exemplo, isso é prejudicial ou não? Olha, tudo com equilíbrio, nada é proibido. Então, prejudicial é se você todos os dias deixa de ofertar os alimentos, mas assim, de maneira equilibrada. Mas, final de semana, você quer sair com o teu filho, você que tem uma festa, ele não deve ser proibido. Então, ele só deve aprender que não deve exagerar na quantidade, né? Legal, Suzana. A nossa equipe de produção conversou com o Thiago Areco. Ele é pai do Heitor, de 9 anos, que se diferencia das demais crianças quando o assunto é a alimentação. Vamos conhecê-los. Eu acho que a alimentação saudável acaba sendo responsabilidade dos pais, né? A alimentação dele a gente procura sempre, desde muito cedo, direcionar para frutas, legumes, verduras. Tanto que o refrigerante, inclusive, até os 4, 5 anos de idade, ele não conhecia nem o gosto. E hoje, quando ele senta com os amigos, ele geralmente prefere água. Mesmo que tenha refrigerante, até suco na mesa, ele geralmente prefere água. Eu gosto de brigadeiro. Eu gosto de comer umas frutas, tomar suco. A única parte que fica um pouco complicada assim, pra gente é que às vezes ele tenta substituir uma refeição, por exemplo, uma proteína animal, aí uma carne, alguma coisa, por uma fruta, uma verdura. Então isso acaba sendo... Ele tem que comer tudo, né? Tem que comer de tudo. E às vezes ele faz a opção por comer só uma fruta, uma verdura. Então a gente precisa sempre estar tentando equilibrar essa refeição. Eu gosto de tomate, alface, rúcula. É lógico que ele gosta de coisas assim, como macarrão instantâneo, uma linguiça calabresa, um embutido. Então, o nosso papel é evitar que ele coma sempre isso. O leite não é algo que ele peça, por exemplo, durante o dia. Ele não é muito ligado em carne, por exemplo. Ele gosta de ovo, de queijo, ele gosta muito. Então, a gente procura orientação médica para que a gente possa substituir. Gosto de leite puro com um pouco de açúcar só. E creio eu que por conta dessa alimentação saudável seja um dos fatores assim predominantes para que ele tenha uma saúde muito boa. Raramente ele vai ao médico, ele nunca ficou internado por conta de algum problema mais grave de saúde. Eu fico doente poucas vezes, mas a maioria das vezes eu tô bem. Que bonitinho, o Heitor é uma feliz exceção, né? Agora, pode acontecer de uma criança, é claro, gostar muito de frutas e legumes, mas também não é aconselhável que ela substitua, por exemplo, uma refeição por uma salada, né? Tem que tomar esse cuidado. Sim, ele tem preferências. Então, o Heitor é uma criança muito saudável em termos de gostar de frutas e verduras. Só que não podemos esquecer que tem que ter um equilíbrio para o crescimento dessa criança, né? Então, a proteína, o carboidrato, as gorduras, eles são fontes de alimentos, de nutrientes para o crescimento dele. Então, para massa óssea, para musculatura, né? Então, ele deve fazer um equilíbrio e nunca substituir uma refeição apenas por frutas e verduras. Mas ele está de parabéns por gostar desses alimentos, né? Um ótimo exemplo. Lógico. Aí do Heitor. Agora, a gente falando sobre outra grande preocupação dos pais, Suzana, quando a criança não come, quais as possíveis causas da falta de apetite em uma criança? Primeiro a gente tem que descartar alguma causa orgânica. Então, aftas na boca, resfriado, nariz entupido ou alguma outra patologia que um pediatra pode se encarregar de achar se existe alguma causa orgânica. Mas a gente tem que prestar atenção também se eles não comem por quê? Será que o ambiente onde é feita a alimentação é com muito barulho, com muita distração, né? Será que existe negligência dos pais, onde eles não têm o tempo adequado para mostrar a oferta do alimento? Às vezes deixa na mão de pessoas que também não estão inseridas nesse contexto, então assim a criança sente falta desse carinho dos pais. Então, às vezes ele não come porque ele quer um pouquinho mais de atenção. Então, assim, são várias causas, mas o que a gente tem que prestar atenção nós temos tempo para isso, nós estamos pensando no nosso filho, os pais estão sentando na mesa com a criança, então mostrando o valor dos alimentos. Então, eu acho assim que a criança não come, quando os pais falam isso, muitas vezes a gente percebe que não come o que os pais... a quantidade que os pais querem que comam. Mas às vezes ele está comendo uma quantidade pequena e que é suficiente para o crescimento dele, é suficiente porque ele está satisfeito.
Então a gente tem que ficar de olho, né, e observar bastante como que é essa criança. Com certeza. Agora, castigar uma criança que não come bem, que deixa, por exemplo, comida no prato, isso é uma maneira correta de agir com a criança? Nunca castigar, porque essa criança vai sempre relacionar a alimentação com um momento ruim. Isso vai ficar gravado na memória dela. Então, assim, é o que a gente ainda brinca, cara de paisagem. Que, assim, você está consciente de que você ofertou o alimento certo para o teu filho? Ele não comeu aquele dia, pode ser que outro dia ele coma. Existem várias oscilações no nosso dia. Um dia está chovendo, você quer comer mais, porque é um dia mais gostoso, mais friozinho. Outro dia está muito calor, ou você está cansada, você está com sono. Então, colocar horário para as crianças dormirem, porque isso também ajuda no apetite. Então, assim, nunca brigar. Eu acho que a gente tem que ter, assim... ser um pouquinho mais firme, rígido, mas com muito carinho e com muito amor. Sim, não dá para castigar, mas de repente negociar pode, né? Porque eu fico pensando, eu vejo casos das minhas sobrinhas, por exemplo, é aquela coisa assim, não quero comer, só quero bolo, né? Quando sabe que tem ali aquela sobremesa. Vale o pai os pais darem uma seguradinha e falar, não, primeiro a comida, né? Depois a sobremesa. Eu acho assim, que se a gente negociar no sentido de que se você comer tudo aqui para ganhar esse bolo, ela nunca vai encarar que aquela comida saudável é um prazer. Vai ser sempre uma obrigação para ter um presente. Então tem que tomar cuidado muito cuidado com isso. Porque assim, se é uma criança que come super bem, que já está acostumada, o pai fala assim, esqueceu de comer a fruta para depois comer o bolo? É uma coisa, mas se é uma criança que tem dificuldade e você fica só negociando, ela sempre vai encarar assim, eu sou obrigada a comer essa comida ruim para comer um bolo, então não é bem por aí. Então é dar o exemplo, é colocar na mesa, então é todo um trabalho por trás disso, né? Que legal. Bom, Suzana, a gente vai fazer mais uma rápida pausa aqui, mais um intervalo, e no próximo bloco você vai conhecer o projeto Nutri Amigos e confere também mais algumas estratégias para melhorar a alimentação do seu filho. Tem também o quadro De Olho na Alimentação, falando sobre carnes, daqui a pouquinho. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a nutricionista Suzana Jansson Franciscato, tirando as nossas dúvidas sobre a alimentação infantil. Mas antes de prosseguir, você confere o De Olho na Alimentação, hoje falando sobre carnes. E aí, qual é a sua preferida? Estar de olho na alimentação é sempre buscar uma alimentação variada, colorida, desta forma sendo mais saudável, como no caso das carnes. Quando eu for, eu vou sem... Os cortes de carne mais magros são aqueles onde o consumidor não consegue enxergar olho nu. Então, que é o patinho, o músculo e o coxão mole. Depois nós temos os cortes de carne, onde o consumidor consegue retirar a gordura, que pode ser o contrafilé e a fraldinha. Depois nós temos as carnes ainda magras, mas não tão magras, onde o consumidor retira a gordura, mas ela ainda tem gordura dentro das fibras musculares, que fica com 10%, menos de 10% de lipídios, que é um bom exemplo da picanha. E aí as carnes bem gordas, que são aquelas que o consumidor, mesmo que ele retire, ela ainda fica com mais de 10% de gordura entre as fibras, que é o clássico do cupim e da costela. Muita cabeça chorando. Como carne suína, eu como carne de frango, de peixe, mas no dia a dia eu prefiro comer a carne bovina. Vai ter quem ficar. As carnes brancas, elas são mais saudáveis do que a carne vermelha, tendo em vista a parte da gordura. Elas têm menos gordura entre as fibras musculares dos animais. E o peixe, em algumas espécies, o acréscimo dos ômegas, né, que são muito saudáveis para a alimentação também. O frango eu até como as 2 vezes por semana, mas peixe e ovos vai mais de uma semana para eu estar consumindo peixe e ovos também. Em relação ao uso dito do hormônio nas aves para aumentar o crescimento, os produtores relatam que não usam hormônio de crescimento e sim promotores de crescimento, que seriam antibióticos que aumentam a conversão alimentar nas aves, fazendo com que elas ganhem peso mais rápido e podendo ser abatidas em menor tempo, o que aumenta o lucro desses produtores. O uso desses promotores de crescimento, que são antibióticos, eles fazem mais mal para as aves do que para o consumo dos seres humanos,
porque as aves vão ficando resistentes ao uso desses antibióticos. Então, se um dia elas ficarem doentes e elas precisarem dos antibióticos, podem ser que eles não façam o efeito desejado para a saúde delas. Vai comigo, deixo muito. Eu gosto muito da carne com gordura também, mas eu não abuso muito da gordura, porque tem gordura que eu vejo que não é assim uma gordura que vai ser sadio. Morena minha, até quando? Hoje, os suínos, eles são alimentados de ração, não mais de lavagem, como nos sítios. Então, não chega a ser mais uma carne tão gorda, com tanta gordura, mas ainda tem mais gordura entre os músculos do que as outras carnes. Os cortes mais magros de carne suína são o filé mignon suíno, que vem com menos calorias do que a coxa de frango com pele, o tender, o lombo e a picanha suína também. Eu gosto muito de churrasco mesmo, porque praticamente todo final de semana pintou um convite, eu estou fazendo, se não tem um convite, eu estou fazendo em casa. Devemos evitar tudo que é frito, imerso na gordura, como o exemplo da parmegiana, né, de um peixe frito, e os churrascos também que são bem, né, apreciados pelo consumidor. O churrasco, se a carne for com pouca gordura, não fica gostoso. O churrasco é sempre gostoso quando é feito com a gordura. Então, mesmo que nós retiramos essa gordura na hora de consumir, a gordura escorre para dentro das fibras. Então, de uma certa forma, a carne fica gorda. Então, também não deve ser consumido sempre, né, com moderação. Olha, uma semana sem comer carne bovina, eu nunca tentei, mas acho que seria difícil, viu? Para vocês que estão assistindo ao programa, fiquem sempre de olho na alimentação. No caso das carnes, buscando a variedade entre as carnes vermelhas, as bovinas e as suínas, as carnes brancas entre o peixe e as aves, e também não se esquecendo dos ovos e da soja, que são muito importantes para a nossa alimentação. Super legal as dicas de hoje e eu também estou tentando balancear melhor, né, a minha alimentação. Agora, voltando ao tema de hoje, Suzana, incentivar a criança a ajudar no preparo das refeições ou também preparar pratos coloridos, tentar fazer um desenhinho ali no prato. Isso pode influenciar no interesse das crianças para uma melhor alimentação, uma alimentação mais saudável? Sim, influencia positivamente. Então, primeiro o contato com a mãe, de estar na cozinha ou com as irmãs, né, com o pai. Então, e ele vai conhecer, essa criança vai conhecer o alimento. Como que é o alimento cru? Como que ele se torna cozido? Então, tira um pouquinho a curiosidade da criança e ela acaba querendo comer um alimento que foi também feito por ela, né? Então, isso ajuda bastante. Agora, é importante estabelecer uma rotina de horários na alimentação das crianças, de repente até para conciliar com o horário de sono, horário de brincar. Sim, eu costumo sempre falar que se a criança tem horário para ir para a escola, por que não horário para comer, horário para dormir, horário para brincar? Isso é muito importante, porque com isso o apetite dele entra dentro da rotina, né? Então tem que ter horário para comer, para dormir e para tudo, para brincar, né? Com certeza. Bom, a gente vai conferir agora a segunda parte da nossa enquete para saber se os pais estão tendo dificuldades com a alimentação de seus filhos. Vamos ver. Tem uma fase da criança que ela não quer comer, né? Ela dá trabalho, mas eu sempre insisti, e graças a Deus também as avós, tudo, insistiram na questão de uma alimentação saudável, com verdura, frutas, legumes. Então elas foram acostumadas a comer todo esse tipo de alimentação. Então, a gente é rígido lá em casa, então ele tem que limpar o prato e acabou. Ela dá trabalho para comer justamente porque ela tem preguiça de comer. E justamente por conta da gente ter que ter tempo, dar atenção para ela, conversar com ela e fazer exatamente somente aquilo que ela gosta de comer. Então a gente atrai ela com aquilo que ela gosta de comer. Super legal ver a história das pessoas, né? Sempre chegam coisas divertidas. Agora, Suzana, você criou o programa Nutri Amigos. Explica um pouquinho pra gente como ele funciona, o que é esse programa. O programa Nutri Amigos, ele surgiu com a ideia de quando eu estava procurando ferramentas para trabalhar com alimentação infantil, eu gostaria de ter mais alguma coisa lúdica, né? Um projeto lúdico para trabalhar. Então surgiram os personagens que representam os alimentos. Então nós temos o carboidrato, a proteína, a gordura e a vitamina. E esses
esses personagens, eles se tornaram animação em desenho animado. Então as crianças assistem o desenho, ao mesmo tempo estão aprendendo o valor dos alimentos. Legal. E a ideia surgiu de fazer um kit agora para ser distribuído nas escolas públicas, com incentivo da Lei Rouanet, para que a criança possa assistir na escola, os professores vão imprimir num CD as atividades pedagógicas para trabalharem o kit tem um DVD também, onde as 5 histórias são passadas semanalmente para as crianças. E para complementar, não só os desenhos animados e as atividades pedagógicas, um CD de música, onde no intervalo, numa recreação, a criança acaba cantando a música dos personagens, que nada mais é do que um resumo do que é cada nutriente no organismo dela, né? Que legal, super bacana. E os kits são distribuídos gratuitamente? Sim, eles estão sendo distribuídos gratuitamente para as escolas públicas, com o incentivo da Lei Rouanet, que foi o que proporcionou, né, a gente poder estar distribuindo. Nós já distribuímos 1.500 unidades e agora a gente pretende, até o final do ano, estar distribuindo mais 1.500 unidades. Legal. E quais os resultados você espera obter com essa nova versão do programa em desenho animado? A gente já está desde 99 trabalhando com a versão antiga dos Nutriamigos. E o que a gente viu uma grande melhora no aprendizado, na conscientização das crianças sobre o que é alimentação saudável, né? Então, nosso objetivo é que, assim, com o desenho animado, seja mais lúdico, que a gente consiga abranger muito mais escolas e que mais crianças tenham acesso a uma educação nutricional. Que legal. E os educadores, as escolas interessadas no kit, como fazem para solicitar os kits para suas escolas? Nós temos um site, www.nutriamigos.com.br. A Secretaria de Educação pode entrar em contato com a gente, solicitar o kit e que eles vão estar sendo distribuídos agora pela segunda remessa a partir do final do ano. Que legal, Suzana, várias dicas interessantes aí para os pais que assistem o Saúde em Prática. Obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder estar colaborando com a alimentação infantil. Com certeza. Bom, vocês de casa, quer ver algum tema tratado aqui no Saúde em Prática? É só mandar um e-mail com a sua sugestão. Você já sabe, todos os programas já exibidos estão em nosso site e você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.